Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou da turma 2I do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e o nome do meu projeto é TACT, seu festival no compasso certo. Meu projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema em Java com integração ao banco de dados MySQL voltado ao gerenciamento de inscrições em festivais de dança. A motivação principal para a escolha desse tema está na observação de que muitos eventos do setor ainda fazem tal gerenciamento de forma manual, causando vários transtornos técnicos, artísticos, problemas no evento com dançarinos, direção e etc. Os requisitos funcionais do meu projeto são: 1. O sistema deve permitir o cadastro de usuários armazenando nome, e-mail e senha. O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha. O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados. O sistema deve permitir que o usuário exclua sua conta mediante confirmação. O sistema deve permitir buscar todos os usuários cadastrados. O sistema deve permitir buscar um usuário pelo e-mail. O sistema deve permitir o cadastro de bailarinos armazenando nome, CPF, escola e idade. O sistema deve permitir editar os dados de um bailarino. O sistema deve permitir excluir bailarinos do sistema. O sistema deve permitir buscar bailarino por ID. O sistema deve permitir listar todos os bailarinos cadastrados. O sistema deve permitir o cadastro de coreógrafos armazenando nome, CPF e escola. O sistema deve permitir editar os dados de um coreógrafo. O sistema deve permitir excluir coreógrafos do sistema. Deve permitir buscar coreógrafo por ID. Deve permitir listar todos os coreógrafos cadastrados. Deve permitir o cadastro de modalidades armazenando formação e estilo. Deve permitir editar modalidades, excluir modalidades, buscar modalidade por ID e listar todas as modalidades cadastradas, assim como deve permitir o cadastro de categorias armazenando nome e faixa etária. O sistema também deve permitir editar categorias, excluir categorias, buscar categoria por ID, listar todas as categorias cadastradas. O sistema deve permitir o cadastro de coreografias associando um coreógrafo, uma modalidade, uma categoria e um ou mais bailarinos. O sistema deve permitir editar coreografias, excluir coreografias sem afetar as entidades associadas. Deve permitir buscar por ID e listar todas as coreografias cadastradas. O sistema deve permitir listar coreografias associadas a um coreógrafo pelo seu ID. Deve permitir que bailarinos participem de mais de uma coreografia. O sistema deve mostrar uma mensagem de confirmação após o cadastro de uma coreografia. Ele deve calcular e gerar automaticamente a categoria em que os bailarinos se encaixam com base na média de idade. Deve impedir a conclusão de inscrição com CPF inválido conforme o padrão do Rio Grande do Sul. E o sistema deve impedir o cadastro de bailarinos com CPF contendo pontuações, pontos, traços e etc. Já no modelo conceitual, a gente tem como primeira entidade o artista, que leva como atributo nome completo, CPF e escola, e dele podem se especializar bailarinos ou coreógrafo. Eles compartilham atributos em comum com o artista, já que dele herdam, mas bailarinos possuem um atributo próprio sendo idade, e ambos possuem IDs próprios como identificadores. Bailarinos interpretam coreografia em relacionamento N para N, que posteriormente irá gerar uma tabela intermediária, pois bailarinos podem interpretar várias coreografias e uma coreografia pode ser interpretada por vários bailarinos. Coreógrafo coreografa coreografia em relacionamento 1 para N, pois um coreógrafo pode coreografar várias coreografias, mas uma coreografia só tem um coreógrafo responsável. Coreografia possui modalidade em relacionamento também 1 para N, pois uma coreografia só possui uma modalidade, enquanto que uma modalidade pode pertencer a várias coreografias. E coreografia pertence a uma categoria em relacionamento 1 para N, pois uma categoria pode ter várias coreografias pertencentes, mas uma coreografia só pertence a uma categoria. Categoria tem faixa etária, nome e seu ID como atributos, e modalidade, formação, estilo e também ID. Já a coreografia tem o seu próprio ID, nome e tempo, e as entidades, modalidades, coreógrafo e categoria serão associadas a ela. Eu precisei criar a entidade usuário isolada, pois ela não se relaciona com nenhuma outra entidade. Eu sei que isso vai contra as regras de que todas as entidades devem se relacionar entre si, mas eu só precisava da classe usuário, da entidade usuário, para que pudesse fazer login sem que necessitasse ser um artista, pois nem todo coreógrafo ou bailarino é responsável pela inscrição da escola no festival. Normalmente é uma pessoa alheia que nem participa, por isso eu precisei fazer isso. Já no modelo lógico, aqui continuará a tabela usuário isolada. Artista vai ter uma chave estrangeira na tabela do coreógrafo e na tabela do bailarino. Na tabela coreografia vai precisar conter a chave estrangeira de coreógrafo, de modalidade e categoria. E já na relação de bailarinos com a coreografia, gera a tabela intermediária, onde haverá uma chave composta contendo a chave estrangeira de bailarino e a chave estrangeira da coreografia. O comando create database cria o banco de dados bd_tact e o comando use bd_tact faz com que todas as operações seguintes sejam implementadas dentro do BD que eu acabei de criar. O comando create table usuário cria a tabela usuário, que tem como atributos ID usuário do tipo int, ele é um autoincremente e ele é a chave primária da tabela, que faz com que ela seja identificada. Autoincremente faz com que sempre que uma entidade seja salva no banco, ela já venha com um ID gerado automaticamente, sempre partindo do 1. Também, na tabela usuário, nós temos como atributo nome, e-mail e senha do tipo varchar, que contém entre parênteses quantidade de caracteres que essa variável aceita. As 3 não podem ser nulas e e-mail é única, não podendo haver mais de um registro igual a esse no banco. Na tabela bailarinos e na tabela coreógrafo, eu preciso explicar primeiramente que esperava-se que tivesse a chave estrangeira de artista referenciando dentro da tabela bailarinos e na coreógrafo. Mas dentro do banco de dados eu ignorei essa
herança, e reescrevi todos os atributos de artista, tanto em bailarinos como em coreógrafos. Então, na tabela bailarinos, a gente tem o ID dele como chave primária e autoincremento também, o nome completo sendo um varchar não nulo, um CPF e escola também varchar não nulos, e o CPF sendo um valor único, não podendo ter outro igual, e a idade vai ser um valor não nulo, tipo int. Na tabela coreógrafos tem todos os mesmos atributos de bailarino, menos idade. Categoria tem seu próprio ID, nome e faixa etária, sendo o nome e faixa etária um varchar não nulo, e o seu ID autoincremento é chave primária. Modalidade também tem seu próprio ID como chave primária e autoincremento, formação e estilo são varchar não nulos. A tabela coreografia é uma tabela mais complexa, ela tem o seu ID próprio como chave primária, autoincremento do tipo int, ela tem como atributos próprios nome e tempo, sendo o nome um varchar não nulo e tempo um int não nulo também. Agora, eu declarei aqui os IDs de categoria, modalidade e coreógrafo, como visto anteriormente que precisaria, e referenciei as chaves estrangeiras. A chave estrangeira ID e modalidade referencia a tabela modalidade, o seu próprio ID. Já a tabela Coreo Bailarinos é a tabela que foi criada para intermediar o relacionamento entre coreografia e bailarinos. Ela possui uma chave composta, sendo o ID de coreografia e o ID de bailarinos. Eles não podem ser nulos e eles dois são a chave primária dessa tabela, ou seja, uma chave composta. Aqui eu fiz um insert dentro da tabela categoria, onde eu já defini o nome e a faixa etária das categorias possíveis. Agora eu vou mostrar o pacote model, que ele é responsável pelas classes de domínio do projeto, onde ficam os dados principais da aplicação. Aqui eu declarei a classe usuário como pública, mas todos seus atributos como privado por questões de visibilidade e segurança do código. Declarei o ID, nome e e-mail. Aqui no construtor vazio, eu inicializei nome, e-mail e senha com valores vazios, do tipo string, para que caso o usuário não insira algum valor, não apareça para ele informação null, pois ele não entenderá o que é aquilo. Aqui já é o construtor da classe com parâmetros, onde a gente inicializa todos os atributos da classe. Como os nossos atributos foram declarados como privados para questão de visibilidade e segurança, para que seja possível que outras classes do projeto acessem esses atributos, é necessário que a gente crie os métodos getters e setters. Aqui, usando como exemplo o ID, a gente tem o get, que na assinatura do método ele tem que é do tipo int, então ele obrigatoriamente vai ter que retornar um valor int, por isso que aqui tem o return ID. Aqui, ele não recebe nada como parâmetro, pois ele não faz nenhuma mudança, ele só recebe um valor e retorna ele. Já no set, na assinatura dele, a gente não tem que ele é de um tipo específico, mas ele recebe como parâmetro um ID do tipo int nesse caso. Aqui no this.id igual id, o this está me dizendo que esse id aqui foi o que foi declarado lá em cima no escopo da classe, enquanto esse id novo aqui foi o passado como parâmetro, então ele vai pegar o valor antigo e atribuir um novo a ele. E assim se repete em todos os outros métodos getters e setters. Já na classe bailarino, bailarino herda de artista, por isso que tem a palavra aqui extends, que evidencia a herança. Não foi necessário declarar os outros atributos, pois ele está herdando de artista, então o único que eu declarei foi a idade, que é um atributo próprio de bailarino, privado também. Aqui no construtor vazio, inicializei a idade partindo de zero, caso o usuário não coloque algum valor. Aqui o super está me dizendo que ele está pegando os valores lá da classe do artista. E aqui, no construtor com parâmetros, eu coloquei os parâmetros de bailarino, porque foi preciso na questão ali da persistência. Precisei declarar tanto aqui quanto no super, trazendo lá do artista os atributos dele e inicializando a idade aqui. Também foi necessário fazer só os getters e setters de idade. No coreógrafo, a mesma coisa, eu tenho todos os atributos de artista. Aqui eu só precisei declarar uma relist de coreografias, do tipo coreografia, pois como um dos meus requisitos era fazer com que fosse possível acessar todas as coreografias associadas a um coreógrafo, eu precisava dessa list aqui. Eu já declarei e instanciei ela aqui no escopo da classe, para que eu não precisasse passar ela como parâmetro nos construtores, porque senão toda vez que eu fosse salvar um novo coreógrafo no banco, eu precisaria ter uma lista de coreografias associadas a ela, o que não ficaria bom pro meu caso, pois eu preciso criar coreógrafo antes de criar a coreografia, então não daria certo esse fluxo. Na classe categoria, a mesma coisa, ela foi declarada uma classe pública normal, com seus atributos privados, construtor vazio inicializando os atributos com valor padrão, o construtor com parâmetros inicializando os atributos e os getters e setters para acessar e mudar atributos. Coreografia é uma classe mais complexa, como eu disse anteriormente, pois ela possui toda a questão de chave estrangeira nela. Ela possui aqui como atributos normais, tipo primitivo, ID e tempo, e string, que é um tipo classe, como nome. E daí, por conta da questão das chaves estrangeiras, foi necessário associar modalidade do tipo modalidade, categoria do tipo categoria e coreógrafo do tipo coreógrafo aqui na classe. Também, no construtor vazio, eu inicializei todos os atributos, sendo necessários os atributos que vieram de uma classe serem instanciados, como um novo objeto. No construtor com parâmetros, inicializei todos os atributos, getters e setters de todos os atributos estão aqui. Na classe Coreo Bailarino, só foi necessário declarar coreografia como tipo coreografia e bailarino como tipo bailarinos, já que elas vão ser usadas como a chave composta da tabela. Aqui no construtor vazio, eu inicializei coreografia e bailarino como um novo objeto. Já no com parâmetro, só inicializei os atributos e fiz os getters e setters normais. A classe bailarinos DAO faz parte do pacote persistência, que é responsável por comunicar o Java com o banco de dados. Ele não mostra nada na tela e não tem regra de negócio. Sua função é enviar comandos ao banco e transformar os dados retornados em objetos Java. Eu vou começar mostrando a classe bailarinos DAO, pois ela é uma das mais completas, e depois eu posso só exemplificar as outras. Começar com os imports necessários, como o java.sql.prepare statement, o result set, o SQL exception e o statement, que são necessários para fazer o acesso ao banco via JDBC. Os imports de arraylist e list são necessários para fazer a manipulação de listas dentro da classe, e o model bailarinos é puxando o modelo
do pacote model. Aqui começa declarando a variável conexão MySQL conexão, que vai ser responsável por abrir e fechar a conexão com o banco. Aqui no construtor vazio, ela está sendo inicializada. Agora, começando pelo método salvar, na assinatura do método a gente quer ele de um tipo int, então ele vai ter que retornar um int ao final. E ele recebe como parâmetros um bailarino do tipo bailarinos. Aqui abre a conexão, e aqui a gente vai fazer uma consulta SQL parametrizada no banco, onde insert vai ser feito dentro da tabela bailarinos, nos campos nome completo, CPF, escola e idade, com os valores interrogação, 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 interrogação. Aqui eu inicializei a variável int id gerado igual a -1, para partir de um ponto essa variável. Aqui no bloco try, ele vai usar o prepare statement, que ele é responsável por um comando SQL com parâmetros, que foi o que a gente fez aqui. Ele vai abrir a conexão, pegar esse comando parametrizado que a gente fez, e vai chamar o statement, que é uma consulta, um comando para o banco, sem parâmetros. E aqui ele está avisando ao MySQL que a gente quer pegar o ID gerado automaticamente quando a gente salvar uma entidade. Por isso, o return generate keys vai retornar a chave gerada. Todos esses 7 strings aqui são responsáveis por substituir uma dessas interrogações. Por isso, temos 4 interrogações e 4 sets. O set string 1, bailarino.get, nome completo, vai substituir a interrogação 1 pelo nome completo do bailarino. Esses sets têm que estar em ordem, pois eles vão... Esses sets têm que estar na mesma ordem dos inserts, pois eles vão substituir em ordem as interrogações. Aqui, no execute update, ele vai executar, vai mandar para o banco esse insert. Aqui, o result set, se ele tiver um resultado, ele vai armazenar dentro do RS. E aqui ele está pegando a variável que está armazenando o nosso comando de consulta no SQL para pegar a chave gerada. Ele está dizendo, tipo, a chave que eu acabei de gerar, pega para mim. Aqui abre um if, para que se dentro desse set tiver um resultado, ele vai pegar esse ID gerado e vai pegar a primeira coluna desse resultado, por isso esse 1 aqui, vai puxar pelo bailarino um set ID e passar esse ID que acabou de ser gerado. O catch aqui ele vai ser responsável por tratar de algum erro na comunicação com o banco. Se houver, ele vai printar um bloco de erros na tela, no console. E o finally ele vai tratar de fechar a conexão independente de se houver um erro ou não. No final, ele vai retornar o ID gerado, esse método. Lembrando que eu falei que como ele é um tipo int, ele teria que retornar um tipo int, que foi o que aconteceu aqui. Ele vai retornar um ID gerado, tipo int. Já no método editar, na assinatura dele, ele não retorna um tipo específico, mas ele recebe um bailarino do tipo bailarinos. Ele abre a conexão e dentro dessa string SQL, ele vai fazer uma consulta no banco, através de um comando SQL com parâmetros que a gente está fazendo aqui, que é o update, tabela bailarinos, set, nome completo, CPF, escola e idade, onde o ID bailarinos for igual a interrogação. Aqui no bloco try, no prepare statement, que é responsável pelo comando SQL com parâmetros, ele vai abrir a conexão, pegar esse comando que a gente fez, e nesse set aqui, no método string buscar por ID, ele vai substituir pelas interrogações e ele recebe como parâmetro um ID tipo int. Aqui ele já declara o excluir por ID, também não retorna um tipo específico, mas recebe como parâmetros um ID tipo int, abre a conexão, ele manda um comando SQL para o banco para deletar da tabela bailarinos, onde o ID bailarinos for igual a interrogação. Ele vai pegar esse comando que a gente fez e guardar dentro do ST. Ele vai setar, aqui é um int, ele vai setar um tipo int, substituindo essa interrogação aqui do ID, e vai executar esse update. Então, onde o ID for igual a esse que nós passamos como parâmetro, ele vai deletar esse registro do banco. E ele abre a conexão com o banco. Aqui, no string SQL, ele vai mandar um comando ao banco. Esse vai ser o select from bailarinos, onde o ID bailarinos for igual a interrogação. Dentro do bloco try, ele está mandando esse comando para o banco, pegando a conexão e o comando que a gente deu. E aqui, na variável que ele está armazenando, ele faz um set int, e ele pega o primeiro parâmetro e substitui pelo ID passado. Ou seja, essa interrogação aqui vai ser substituída pelo ID que o usuário passar. Esse result set, ele está armazenando o resultado de uma consulta, então ele vai executar esse resultado. Aqui não é mais execute update, sim execute carry, porque a gente não está mudando nada, nenhuma informação, a gente só está buscando ela do banco. Se esse result set, que ficou RS, armazenar, tiver uma resposta, ele vai criar uma nova entidade bailarino, um novo objeto bailarino, onde ele vai pegar o ID, o nome completo, o CPF, a escola e a idade desse bailarino. Aqui o bloco catch vai tratar de exceções e erros com o banco, e aqui vai fechar a conexão. O return bailarino vai retornar essas informações que a gente passou com o ID gerado. Aqui eu decidi mostrar o buscar por todos da classe coreografia também, porque foi um dos métodos mais complicados, mas pela questão dos objetos tipo classe. Esse método ele vai retornar todas as coreografias cadastradas no banco de dados. Primeiro aqui, ele cria uma lista vazia para armazenar as coreografias. Ele abre a conexão com o banco e define o comando SQL que busca todos os registros da tabela coreografia. Aqui. Ele cria um statement para executar o SQL e um result set para percorrer os resultados da consulta. O uso de try with resources garante que esses objetos sejam fechados automaticamente ao final. Ele cria instâncias de outras DAOs auxiliares, porque cada coreografia tem uma modalidade, uma categoria e um coreógrafo, e esses relacionamentos são buscados com os métodos buscar por ID de cada DAO, como é visto aqui. Para cada linha do resultado, ele cria um novo objeto coreografia e atribui os valores das colunas do banco ID coreografia, nome e tempo.
Aqui, em cada linha que ele executa enquanto ele receber um resultado e for verdadeiro, ele vai criar um novo objeto e atribuir os valores das colunas do banco. Ele busca, em outras tabelas, os objetos complementos de modalidade, categoria e coreógrafo, e associam essas à coreografia, usando os IDs que estão como chaves estrangeiras no banco. Então aqui, ele pega a coreografia, seta a modalidade, e ele usa a instância da modalidade, DAO, para buscar pelo ID e pegar esse ID de modalidade, categoria e coreógrafo. E ao final, ele adiciona o objeto coreografia completo com todos os relacionamentos à lista, como nós vemos aqui. O método aqui, buscar por coreógrafo, ele é parecido com o anterior, mas retorna apenas as coreografias de um coreógrafo específico, filtradas pelo ID do coreógrafo. A diferença é que aqui o SQL tem um filtro where para buscar somente os registros do coreógrafo informado. Ele instancia novamente as DOs auxiliares, ele usa um prepare statement, quando há parâmetros, e substitui as interrogações pelo valor de ID coreógrafo e executa a consulta. Aqui, ele vai substituir pela interrogação. Ele vai criar um novo objeto coreografia e definir os valores básicos, como ID coreografia, nome e tempo. Aqui dentro de coreógrafo eu tenho o método buscar por ID com coreografias, pois como eu disse anteriormente, dá para buscar todas as coreografias associadas a um coreógrafo. Então aqui eu criei um coreógrafo do tipo coreógrafo e usei o método dele buscar por ID para passar esse ID que a gente pegou como parâmetro aqui. E eu esqueci de comentar que aqui na assinatura do método diz que vai ter que retornar um coreógrafo ao final, que ele é do tipo coreógrafo. Se o coreógrafo não for nulo, então cria uma coreografia DO nova, cria uma lista de coreografias e usa a coreografia DO para buscar por coreógrafo com o ID que a gente passou. E pega esse coreógrafo, seta as coreografias pela lista de coreografias e vai retornar um coreógrafo. Agora explicando o pacote negócio, que é responsável pelas regras do sistema. Começar pela categoria negócio, que é a classe da camada negócio, que contém regras para calcular a média das idades dos bailarinos, definir a categoria com base nessa média e retornar a faixa etária correspondente a uma categoria no sistema. Aqui, o primeiro método, na assinatura, ele retorna um tipo double, ele calcula a média das idades e ele recebe como parâmetro uma lista de objetos bailarinos. E ele retorna a média aritmética das idades como double. Se a lista for nula ou vazia, ele retorna 0. Caso contrário, ele inicializa a variável aqui como 0, percorre a lista de bailarinos, soma as idades dos bailarinos e retorna essa soma dividida pelo tamanho da array para fazer a média aritmética. Aqui no método definir categoria por média, ele retorna um tipo string e recebe como parâmetro média do tipo double. Ele vai converter a média em uma string para ver em qual categoria os bailarinos se encaixam com base na sua média de idade. Aí, por fim, no método getFaixaEtária, ele dará o nome da categoria, string, devolvendo a faixa etária correspondente. Ele vai retornar uma string e recebe como parâmetro uma string também categoria. Aqui, ele vai retornar para o usuário a categoria que foi definida automaticamente para ele. Agora, na última classe do pacote negócio, a gente tem a classe CPF Formatter, que é responsável por limpar, validar e formatar as entradas de CPFs do usuário no sistema. Primeiro aqui, a gente tem um método que na assinatura dele diz que ele vai retornar um tipo string, o nome dele é limpar CPF, e ele recebe como parâmetro um CPF do tipo string. Ele vai verificar se o CPF for nulo, se for, ele vai retornar nulo, se não, ele vai retornar o CPF com esse método da classe string, o replaceAll, que ele basicamente diz que tudo que não for número vai ser substituído por esse espaço vazio. Já no validar CPF, ele retorna um tipo booleano e ele recebe como parâmetro um CPF tipo string. Primeiro, ele limpa a entrada do CPF para ver se ele não é nulo e também pega o tamanho dele para ver se tem 11 dígitos no padrão do Rio Grande do Sul. No formatar CPF, ele retorna um tipo string e recebe como parâmetro uma string também. Ele também limpa a entrada do CPF, verifica se ele é válido, para daí sim retornar a string com a pontuação correta. Essa substring também é um método da classe string, onde ela quebra a string em partes, usando parâmetros. Aqui começa do índice 0 até o 3 e até o próximo intervalo separa por um ponto. Depois do intervalo 3 ao 6 por um ponto também. Do 6 ao 9, antes de chegar no índice 9 e 11, é separado por um hífen. E assim que é feita a validação nessa classe. Agora, mostrando o pacote de apresentação, que é o pacote responsável pelas telas do sistema, onde o usuário tem acesso e interage com o sistema. Aqui a gente tem os importes necessários. Nesse caso, o usuário, model, o scanner e o persistência do usuário DO. O nome dessa classe vai ser tela login, porque ela vai ser responsável só pela tela de login do usuário, que eu comentei anteriormente, por isso que eu precisava de uma entidade isolada. Aqui, tudo vai ser feito dentro do método exibir menu login. Aqui tem uma instância de usuário como nula, para inicializar, e declarei a variável opção do tipo int. Aqui eu abri esse do, que vai rodar esse bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Nesse caso, ele vai rodar o bloco enquanto a opção for diferente de 3. Aqui no systems, out.println, ele vai printar para o usuário as opções que ele tem, sendo 1 criar conta, 2 entrar e 3 sair. Essa opção vai ser buscada do teclado e armazenada em um int, aqui para tirar uma quebra de linha, e usando o switch pela opção que o usuário escolher. No caso 1, vai chamar o método criar conta, no caso 2, para fazer o login, e no caso 3, ele vai escolher sair do sistema. O default é para caso ele escolha uma opção que não está disponível e dê inválido. Se o usuário estiver logado, então vai printar uma mensagem de boas-vindas para ele, puxando o nome que ele cadastrou,
pelo usuário logado, pela instância de usuário. Aqui é o método criar conta. Ele instancia um usuário, printa para ele que ele está na aba de criar conta, pede o nome dele, armazena esse nome, e aqui ele vai declarar um e-mail. Dentro do bloco while, enquanto for verdadeiro, ele vai pedir o e-mail do usuário, esse e-mail vai ser lido e guardado. E aqui abrir um if para condição, que ele vai usar a instância do DAO do usuário para buscar esse e-mail no banco. Se esse e-mail já existir, ele não pode ser cadastrado e o usuário vai ter que tentar outro. Senão, ele vai seguir normalmente para poder colocar a senha dele, que vai ser armazenada pelo teclado, e tudo isso vai ser colocado como parâmetro no usuário e vai poder salvar no banco um usuário novo. Agora ele já está cadastrado no banco, a conta dele já está cadastrada, e ele pode fazer o login. Para entrar, ele vai precisar somente do e-mail e da senha, que serão lidos pelo teclado, e todas essas informações vão ser buscadas no banco, pelo método buscar por e-mail. O e-mail que ele passou aqui, que foi lido e armazenado pela variável e-mail, vai ser buscado no banco para caso ele exista, o usuário seja liberado. Se não existir, o usuário não foi encontrado e vai retornar nulo. Aqui, se a senha do usuário não for igual à senha que ele colocou, vai dar como senha incorreta. No final, tem que retornar um usuário. Aqui na tela login, eu também adicionei outros métodos. Antes só era possível entrar e se cadastrar ou sair. Agora eu adicionei também configurações da conta, possibilitando a implementação 100% do CRUD. Cadastrar já existia, que eu havia mostrado. Dentro de configurações da conta tem um menu, onde o usuário pode escolher editar seus dados, excluir a conta, visualizar os dados dele, ou todos os usuários, e voltar para o menu. Os métodos, eles são baseados exatamente igual das outras formas que eu fiz, que eu mostrei anteriormente. Editar dados, que mostra o método editar, que eu já mostrei como é que eu fiz nas outras classes, aí eu vou passar mais rápido por cima. Excluir conta também, pergunto pro usuário se ele tem certeza. Visualizar pelo e-mail é o mesmo que visualizar pelo ID, mas muda o parâmetro para uma string. E visualizar todos. Agora, eu vou mostrar a tela coreografia, que será responsável por todo o cadastro, edição, visualização e exclusão de dados das coreografias no banco de dados pelo pacote apresentação. Aqui eu comecei inicializando categoria negócio, que é a regra de negócio do pacote negócio. Eu vou começar pelo método cadastrar coreografia. Aqui, ele inicializa o objeto coreógrafo e pergunta ao usuário se ele deseja usar um coreógrafo existente. Ele vai ler a resposta do usuário e esse to uppercase vai fazer com que a resposta do usuário, mesmo que esteja minúscula, seja convertida para maiúscula para que ele possa ler e seguir sem problema nenhum. Se a resposta do usuário for igual assim, então ele vai listar todos os coreógrafos existentes, buscando pelo coreógrafo DAO o método buscar todos. Se essa lista estiver vazia, então ele vai informar que nenhum coreógrafo foi cadastrado e que será necessário criar um novo. Assim, o usar existente passará a ser igual a não. Nesse caso, ele passará a ser não. Caso contrário, o sistema vai imprimir todos os coreógrafos disponíveis, percorrendo a lista e mostrando o ID, o nome e o CPF de todos eles. Aqui, ele vai pedir para que o usuário digite o ID do coreógrafo desejado e vai ler essa informação passando para o ID escolhido. Com isso, ele vai passar coreógrafo para uma instância de coreógrafo DO, buscar pelo ID o ID escolhido. Agora, se a resposta for não ou se o coreógrafo for nulo, então ele vai fazer com que o usuário crie um coreógrafo novo, passando um nome completo e um CPF. Para validação do CPF, eu usei um while, que enquanto a condição for verdadeira, esse bloco vai rodar. Aqui ele pede o CPF do usuário e ele já lê esse CPF limpando ele para que ele entre sem nenhuma pontuação no banco, para facilitar pesquisas no banco. Se ele chamar o método da classe CPF formatter, validar CPF, e esse CPF for válido, então ele quebra. Agora, se esse CPF for inválido, ele vai printar na tela que o CPF é inválido e pedir para que o usuário digite novamente. E assim vai ficar rodando esse bloco até que a condição seja verdadeira. Quando ele inserir um CPF válido e o while quebrar, ele vai passar direto para fornecer a escola dele e vai ler pelo teclado. Assim, a gente já pode criar uma entidade coreógrafo. Aqui é importante explicar o que eu fiz, pois aqui eu passei os parâmetros passados pelo usuário para criar um novo coreógrafo, uma nova instância de coreógrafo, mas aqui eu usei a instância DO para salvar o coreógrafo dentro de uma variável ID coreógrafo do tipo int, pois aqui a gente quer recuperar o ID gerado, que a gente fez isso lá dentro do persistência. Por isso que aqui a gente pega o coreógrafo criado e seta o ID dele para esse ID gerado quando ele foi salvo no banco. E isso vai ser usado em todas as outras entidades que a gente precisa associar o ID a uma coreografia depois. Agora, no cadastro de uma modalidade, o usuário escolhe o tipo de formação, que foi listado para ele as opções sendo solo, duo, trio ou grupo acima de 4 pessoas, e após ele também terá que escolher o estilo, no caso, a modalidade realmente da coreografia que ele irá fazer. Também estão listadas aqui para que ele saiba quais opções estão disponíveis. Assim, a gente passa tudo que o teclado leu do usuário como parâmetro e cria uma nova modalidade, seguindo o mesmo padrão que a gente criou um coreógrafo para recuperar o ID gerado. Já aqui, na questão dos bailarinos, ele vai perguntar ao usuário se ele deseja usar intérpretes existentes. Se a resposta for igual assim, o sistema lista todos os bailarinos existentes pelo método buscar todos do DAO. Se a lista não estiver vazia, então ele vai mostrar todos os bailarinos disponíveis, percorrendo uma lista, mostrando o ID, o nome completo e o CPF dele, já formatado para que ele mostre para o usuário com a pontuação correta no padrão do Rio Grande do Sul. Assim, ele poderá digitar os IDs dos bailarinos desejados, separados por vírgulas. Aqui, ele vai transformar essa entrada do usuário em um vetor, para quando serem mais de um bailarinos. Essa entrada ele vai puxar um split, que é um método que separa todas as informações por vírgula, isso sendo só possível na string. Depois, ele vai percorrer esses IDs dentro de uma string ID.
Aí depois, pelo for, ele vai percorrer os IDs, armazenando dentro dessa string ID a string, onde ele vai converter tudo isso para int pelo método da classe integer, o parseInt, onde ele vai receber esse ID string.trim, que esse trim ele vai tirar espaços em brancos do começo e do final da entrada do usuário para facilitar a leitura, converter num int, já que todos os IDs devem ser tipo int. E daí aqui, pela instância do bailarinos, ele vai buscar todos os bailarinos que o usuário pediu o ID por esse ID convertido. Se o bailarino não for nulo, então esse bailarino será adicionado à lista. Caso contrário, vai printar para o usuário que não há nenhum bailarino existente disponível. Agora, caso ele queira criar um novo bailarino, dos quais não existe um ainda, esse bloco do vai rodar enquanto a condição for verdadeira, no caso, enquanto ele responder sim. Se a resposta for não, então vai quebrar aqui e o código vai seguir normalmente no próximo bloco. Mas para caso ele queira adicionar um novo bailarino, então ele vai ter que passar as informações, como o nome completo, que vai ser lido pelo teclado. Aqui, para validar o CPF, mesma coisa que o coreógrafo. Caso o CPF seja válido, segue na escola. Caso seja inválido, ele terá que repetir, pois o CPF é obrigatório e não pode ser nulo. E aqui ele vai criar um novo bailarino, passando as entradas do usuário como parâmetros. Aqui ele vai salvar pegando o ID gerado, igual feito anteriormente na modalidade do coreógrafo. Já aqui, a classe categoria negócio é usada para calcular a média das idades dos bailarinos e definir automaticamente a categoria. Para isso, usa um switch pelo nome da categoria. Para isso, se cria um double média idades, puxando a classe categoria negócio e pegando o método calcular média idades, usando a lista de bailarinos onde eles forneceram as idades deles. Cria-se uma string nome categoria, onde puxa a classe, pegando o método definir categoria por média, colocando a média de idades como parâmetros. Com isso, nesse switch, que usa pelo nome da categoria, será automaticamente passada a categoria em que os bailarinos se encaixam. Assim, é possível criar uma nova categoria, passando o nome e a faixa etária como parâmetros e salvando diretamente do banco, puxando o ID gerado. Aqui já printa na tela a categoria definida automaticamente para que o usuário saiba em que categoria os bailarinos estarão. A partir daqui, a gente vai começar a cadastrar a coreografia propriamente dita. Aqui, o usuário passará o nome da coreografia e a duração em minutos, sendo uma string e um tipo int. E a partir daqui, a gente já pode criar a coreografia, pois além do nome e o tempo que ele teria que passar, a modalidade categoria e coreógrafo nós já tínhamos salvas no banco, e é só passar como novo parâmetro. E salvar no banco. Aqui a gente também pega o ID gerado para posteriormente poder relacionar a coreografia com os bailarinos. Como visto aqui, a gente cria uma nova instância de coreo bailarinos da relação e salva os dois no banco com a chave composta, o ID de coreografia e o ID de bailarinos. O sistema printa na tela para o usuário que a coreografia foi cadastrada com sucesso e que todos os bailarinos foram associados à coreografia. Agora, no método editar, ele começa instanciando todas as entidades pelos seus DAOs e ele pergunta para o usuário o ID da coreografia que ele deseja editar, que ele foi passado quando a coreografia foi salva no banco, aqui, pelo ID gerado. Ele lê o ID passado pelo usuário e ele usa a instância da coreografia DAO para buscar esse ID no banco. Se ele for nulo, vai printar que essa coreografia não foi encontrada. Caso contrário, vai aparecer o nome da coreografia que está sendo editada e o usuário tem a opção de pressionar Enter para manter o valor atual ou passar um novo. Para isso, ele usa esse if aqui. Se o valor não estiver em branco, então ele vai mudar usando o set o nome da coreografia. Caso contrário, vai manter o valor antigo. Ele também pede um novo tempo, aí agora como é um int, o usuário precisa digitar 0 para manter o valor antigo, caso contrário ele passa o valor novo. E a mesma coisa, se for diferente de 0, ele vai mudar para um novo tempo, caso contrário permanecerá o antigo. Aqui ele cria uma instância de coreógrafo, para pela coreografia achar o coreógrafo associado a ela. Aqui tem a opção de editar o coreógrafo. Vai aparecer o nome dele, podendo também manter o antigo ou colocar um novo. Isso aqui é a mesma função do if, para ver se está vazio. Para o CPF é necessário abrir um while, que enquanto a condição for verdadeira, ele irá rodar. Caso contrário, ele quebra. Aqui, ele mostra para o usuário o CPF atual do coreógrafo e ele espera que o usuário digite um novo. Caso o usuário não digite nada, só aperte Enter, ele vai ler isso como nulo e o CPF será mantido como antigo. Após, ele pergunta à escola e a mesma coisa, se apertar Enter, continua a antiga, caso contrário, o valor é mudado. E assim, é só chamar o método editar pelo coreógrafo DAO e editar o coreógrafo. Aqui, na modalidade, o usuário pode escolher trocar a formação e os estilos ou apertar Enter para que continue os valores antigos. Aqui, ele já abre a pergunta se vai querer editar os bailarinos. Caso o usuário diga sim, ele vai abrir uma nova lista de bailarinos e excluir os vínculos antigos com a coreografia e os bailarinos. Se ele colocar que deseja utilizar bailarinos existentes, ele vai listar todos os bailarinos já existentes cadastrados. Se a lista não estiver vazia, então ele vai printar todos os bailarinos disponíveis com o ID e o nome completo. Assim, o usuário vai poder digitar os IDs dos bailarinos existentes que ele queira, separados por vírgula, mesmo esquema do coreógrafo, que usa o split e o vetor. Ele usa o for para percorrer essa lista e passar as strings para ID do tipo int, e ele salva, e ele procura, na verdade, os bailarinos no DAO pelo buscar por ID. Se isso não for nulo, então ele adiciona na nova lista. Aqui é já para no caso se ele deseja adicionar um novo bailarino que ainda não esteja cadastrado. Se a resposta for não, então o caso quebra e ele segue para o próximo bloco de código. Caso seja verdadeira a condição, então vai printar para ele colocar as novas informações como nome completo, CPF, que vai passar por todas as validações do pacote negócio primeiro, e caso tudo dê certo, vai passar para a escola, idade, e aí sim pode-se criar um novo bailarino e passar a edição para ele, adicionando uma nova lista. Esse bloco do, ele só vai acontecer enquanto a condição for verdadeira. A condição nesse caso é a resposta do usuário no print. Aqui, novamente, com a edição dos intérpretes, ele precisa calcular a média de idades e ver pela média qual categoria vai ser definida para esses bailarinos.
Com isso, ele seta a categoria pela instância da coreografia e salva na relação de coreografia com bailarinos a nova lista no lugar da antiga. E para fechar, o coreografia DAO edita a coreografia com todos os novos parâmetros atualizados e printa para o usuário que deu tudo certo. No método excluir coreografia, são instanciadas a coreografia DAO e a relação coreo-bailarinos, que é a relação de coreografia com bailarinos. Ele pergunta qual ID da coreografia o usuário deseja excluir, lê esse ID, busca esse ID no banco, e se ele for nulo, a coreografia não é encontrada e retorna. Agora, se ele existir, então, tanto o vínculo de coreografia com bailarinos é excluída, como a coreografia é excluída do banco. Isso sem afetar os bailarinos e os coreógrafos, a modalidade e a categoria também, pois elas podem estar sendo usadas em outras coreografias, até porque bailarinos e coreógrafos podem ser associados a mais de uma coreografia ao mesmo tempo. Aqui no método excluir da tela coreografia, eu fiz uma alteração. Antes eu mostrei que eu só podia excluir uma coreografia, e a relação entre os bailarinos e uma coreografia eu mostrei excluí-los, só que agora eu abri a possibilidade de excluir tanto a coreografia, mas também um coreógrafo, somente um bailarino, uma modalidade ou uma categoria, como seria o certo, pois antes eu não estava implementando o code 100%. Agora, para o método visualizar coreografia, dentro do bloco do, esse bloco de código vai rodar enquanto a condição for verdadeira, sendo a opção diferente de 4. Nesse caso, tem a opção de visualizar todas as coreografias, visualizar por ID e visualizar por coreógrafo. E a opção voltar. O teclado vai ler a opção que o usuário escolheu e, através do switch case, ele chama os métodos, no caso 1, visualizar todas, no caso 2, visualizar por ID, no caso 3, visualizar por coreógrafo e no caso 4, voltar ao menu. E o default é para qualquer opção escolhida que esteja fora das opções para a opção inválida. No visualizar todas, ele instancia o coreógrafo DAO e a relação de coreografia com bailarinos. Ele abre uma lista de coreografias, onde ele busca todas as coreografias salvas no banco. Se essa lista estiver vazia, nenhuma coreografia será encontrada e isso irá retornar para o usuário. Caso sejam encontradas, irá percorrer essa lista e printar para o usuário todas as informações dos coreógrafos, da modalidade, da categoria, do tempo, do nome, da coreografia, do ID. Para bailarinos, é necessário abrir uma list, onde ele usa a relação de coreografia e bailarinos para buscar por coreografia, que é um método existente no DAO, para pegar o ID. Se os bailarinos estiver vazio, nenhum bailarino cadastrado irá printar para o usuário. Caso contrário, irá aparecer a lista dos bailarinos, onde o for vai ser usado para percorrer essa lista e trazer o nome completo e a idade de todos os bailarinos associados. No visualizar por ID também são instanciadas as classes DAOs. Ele vai pedir o ID para o usuário, vai ler esse ID, buscar por ele no DAO para ver se ele existe no banco. Se ele for nulo, a coreografia não será encontrada e isso irá printar para o usuário. Caso contrário, todas as informações associadas a esse ID irão printar para o usuário no banco. E a mesma coisa aqui no caso dos bailarinos, será necessário abrir uma list para usar a relação da coreografia com o bailarino para buscar essa coreografia pelo ID. Se não tiver nula, então serão printadas normalmente. Caso contrário, irá dar erro. Já no visualizar por coreógrafo, ele usa as instâncias do DAO também, pede o ID do coreógrafo especificamente para o usuário, lê esse ID, e através do coreógrafo DAO, ele busca esse ID pelo ID do coreógrafo. Caso seja nulo, então o coreógrafo não será encontrado e aparecerá a mensagem para o usuário. Caso contrário, ele abrirá uma lista de coreografias, onde ele vai usar o método buscar por coreógrafo, que existe esse método no DAO, pelo ID. Se a lista estiver vazia, vai dar erro e vai printar essa mensagem para o usuário. Caso contrário, irá aparecer todas as coreografias associadas ao coreógrafo de ID passado pelo usuário. Agora, a última classe do pacote de apresentação é o menu, que é a classe que contém o main, que será onde o usuário irá interagir. Aqui eu chamei o menu login, da tela login, aqui, onde tem os métodos, para ser o primeiro contato do usuário, onde ele pode criar conta, entrar ou sair. Aparece uma mensagem de boas-vindas para o usuário, e então exibe o menu principal, que vem lá de tela coreografia. Aqui, o menu principal. E esse bloco do vai rodar enquanto a condição while for verdadeira, sendo diferente de 5. Aqui ele tem a opção de realizar a inscrição, editar dados, cancelar a inscrição, visualizar a inscrição ou sair. Esses métodos foram importados da tela coreografia, então aqui eu simplifiquei essa classe deixando só a chamada dos métodos pela tela coreografia, onde dependendo da opção que o usuário escolher, o switch é responsável por mandar os casos, sendo caso 1 cadastrar coreografia, caso 2 editar, caso 3 excluir, caso 4 visualizar, o 5 sair e o 6 é default do sistema para alguma opção inválida.